sensualidade tem a ver com a obra da carne, e quem opta pelo caminho da obra da carne não tem salvação, não herda o reino de Deus. As pessoas falam que isso é coisa material, isso é coisa de homem, só que você veja bem, né, a explicação que ele fez, né? Ele nos mostrou ali por Gálatas que a sensualidade ela é oposta ela é oposta a andar no Espírito. Então você vê, nós estamos falando de leis, estamos falando aí de algo bem centrado no novo concerto, o andar no Espírito. E a palavra é muito clara em dizer que a sensualidade, ela se opõe ao andar no Espírito. Então isso é a primeira coisa que nós temos que guardar em nossos corações. Tá? O que é a sensualidade? A sensualidade ela é um comportamento, ele é um hábito, né, que se revela nos nossos comportamentos, na nossa forma de vestir, na nossa forma de andar, né? Na forma de vestir ela é mais vista, né? Por quê? Porque você mostra o seu corpo, você exibe o seu corpo de acordo com o modo de vestir. Agora, será que todo este cuidado que nós temos é apenas legalismo? Primeiro a gente precisa entender o que é legalismo. E aí, queridos, não adianta eu falar para você que é a Bíblia que fala contra a sensualidade, né? A Bíblia, ela defende a si própria. E eu quero pegar a Bíblia para que ela fale com você. O texto que eu separei aqui está em Mateus, capítulo 15, versos 4 ao 9. Então, se você quiser me acompanhar aí, eu estarei lendo agora Mateus 15, 4 ao 9. A Bíblia mesmo define o que é legalismo. Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim, eu dei como oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. É o que eles diziam, os fariseus. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. O mandamento de Deus é sempre a base. A base da palavra é o mandamento de Deus. E isto valia para os tempos de Moisés e também valeu para os tempos de Jesus. Tanto que Jesus, ele, para falar sobre legalismo, ele começa citando o mandamento. Um dos 10 mandamentos: honra teu pai e tua mãe. E aí ele vai, queridos, e ele pega uma lei que os judeus inventaram para desobrigar o povo, os filhos, de obedecer à lei de Deus. Quando os pais precisassem de uma ajuda financeira, o que competia aos filhos, e os filhos dessem essa ajuda como uma oferta, eles estariam dispensados da obrigação de ajudar os seus pais. E aí Jesus, então, os chama de hipócritas, porque eles preferem obedecer a um preceito que foi inventado pelos homens do que obedecer a palavra que vem de Deus. O que é o legalismo? O legalismo não é o mandamento de Deus. O legalismo é o preceito que vem
dos homens. A tradição, o comportamento, as doutrinas que vêm dos homens. Isso é legalismo. O que está na Bíblia, o que é dito pela boca de Deus, isso é palavra de Deus. Isso é mandamento para nós e para todas as pessoas, porque reflete o caráter de Deus. Assim como Deus não muda, seus mandamentos também não mudam. Então, queridos, o que é o legalismo? O legalismo são as tradições humanas, que são contrárias à palavra de Deus, são contrárias aos mandamentos do Senhor. É preciso que a gente faça ainda um acréscimo sobre o que mais caracteriza o legalismo. O legalismo se caracteriza pelas pessoas que vivem de acordo apenas com regras. Veja, queridos, que tudo que nós temos que fazer, toda a nossa dedicação a Deus, ela se baseia no nosso relacionamento com Ele. Por exemplo, o casamento, ele é um símbolo do nosso relacionamento com Deus. No casamento, você não fica com a sua esposa, você não constitui família com ela, a esposa não fica com o seu marido e constitui família com ele, porque isso é uma obrigação. Porque se for, é o pior dos casamentos. Os dois se unem para ter um relacionamento. E por conta do amor e do relacionamento que eles têm, então eles respeitam as regras. Eles criam normas de proceder. Eles entram numa aliança, num acordo entre si, para que possam viver bem, para que um respeite o outro e um ajude o outro a crescer. Então, assim como é no casamento, é com Deus. E a palavra que nós acabamos de ler fala isso. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. Então, a palavra de Deus nos fala que a base é este relacionamento. O adorar, nós já discutimos em outras oportunidades, é você se relacionar, é você entregar a sua vida ao Senhor, é você se prostrar diante dele. Então, isto é a adoração. Então, isso se baseia num relacionamento. Agora, o legalista não tem esse relacionamento. O legalista, ele só tem regras. E quando ele só tem regras, as regras que refletem o caráter de Deus são insuficientes. Ele tem que criar outras regras. E aí o que acontece? Começa a ensinar doutrinas que são preceitos humanos. Então, legalismo é isso. Agora, hoje nós estamos aqui falando sobre santidade, não sobre legalismo. A santidade, ela é o oposto. Deus, ele é santo. Deus, ele se declara santo, se declara separado. E Deus é quem faz um chamado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para cada um de nós, dizendo: sede santos, assim como eu sou santo. Então, o que Deus quer é construir o seu caráter em nós. O que Deus quer é que nós sejamos transformados, metanoia, a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Quando nós somos transformados dessa maneira, nós nos tornamos santos, porque Ele é santo. Nós nos tornamos separados do quê? Separados do mundo e separados do castigo do mundo, para ter vida e vida abundante e eterna com Deus. Então, isto é santidade. No Antigo Testamento, santidade era um substantivo hebraico chamado kadosh, né? Ou kadesh, santo, santidade. E essa palavra kadosh, santo, ela deriva de uma raiz verbal chamada karat. Karat literalmente é
transportar. Lá no Egito, lugar em que os hebreus foram cativos por mais de 400 anos, eles faziam todas as suas construções em pedra. Então eles iam nas pedreiras e eles cortavam as pedras das pedreiras. Eles tiravam as pedras, as transportavam, normalmente por via marítima, e então eles construíam seus grandes templos, as suas pirâmides, encaixando pedra com pedra. Cada pedra que era tirada da pedreira era trabalhada finamente. Então todas as arestas eram aparadas, ela era colocada no tamanho correto, ela era tirado todos os desníveis, ela é deixada retinha. Por quê? Para que pudesse encaixar uma na outra. E o trabalho era tão bem feito, queridos, que vocês veem que os templos, as pirâmides e demais construções egípcias que não foram dilapidadas pelos bandidos ao longo da história, até hoje, 3.000 anos depois, permanecem de pé, como algumas das construções mais sólidas do mundo. Mas este trabalho era um trabalho árduo, era um trabalho onde cada detalhe era observado, realmente cada pedra era trabalhada com esmero para que não houvesse diferença, para que uma encaixasse plenamente com a outra. E a palavra santidade vem desse trabalho, porque é exatamente isto que Deus faz conosco. Ele nos tira do estado bruto, ele nos trabalha, ele apara as nossas arestas, ele nos separa, mas não nos tira do mundo. Ele nos separa para uma grande obra. Ele nos separa para um propósito. Assim também era no Antigo Egito, separava-se aquela pedra para uma construção, para uma finalidade. Assim também nós somos separados para uma construção, a construção do reino de Deus. Mas para isso nós temos que ser trabalhados. Esse trabalhar é a santidade que Deus produz em nossas vidas. Quando nós olhamos também para o texto grego da Septuaginta, nós encontramos uma palavra paralela à santidade, ao Kadesh ou Kadosh, uma palavra chamada agiasmos. Agiasmos é uma palavra grega que também significa santidade. Ocorre que a santidade na antiga aliança feita com Moisés, ela tinha 2 níveis. Um nível era o trabalhar interno de Deus, era o operar para que o homem fosse levado à perfeição moral de Deus, e o outro era expresso por meio dos sacrifícios que eram feitos. Então, o homem se separava, o homem se preparava para poder oferecer os sacrifícios. Então, todo o ritual no templo, todo o ritual no tabernáculo era uma forma de se preparar para Deus. Tanto que, literalmente, hagiasmos significa separação de tudo que é cerimonialmente impuro. Então, o sacerdote ele se consagrava nesse sentido de serviço também. Quando você chega no que nós chamamos de Novo Testamento, estes conceitos permanecem. Estes conceitos se mantêm os mesmos. Porém, o que acontece? Como Jesus ele é o sacrifício, e o sistema sacrificial e o sistema levítico, então, eles são abolidos, né? Quando Jesus os cumpre, o que acontece, queridos? Essa santidade, ela se torna cada vez mais, né, um estado interior de liberdade
de falhas morais e relativa à harmonia com a perfeição moral de Deus. Então, quer dizer, a santidade, ela passa a ser uma transformação interna que vai para o exterior. Então, santidade é isto, é semelhança com Deus, é se tornar cada vez mais iguais a Deus. A santidade é uma característica de Deus, e é uma característica que Deus quer dar aos seus filhos. Então veja, isso tem tudo a ver com relacionamento, isso tem tudo a ver com os mandamentos, mas isso não tem a ver com legalismo. A santidade, ela é bíblica, a santidade, ela está baseada na palavra de Deus. Por sua vez, né, o legalismo são tradições humanas. E aqui nesta live, nós queremos falar sobre santidade. Né? Santidade, você veja que para que o sacerdote entrasse na presença de Deus, ele tinha que se purificar, tinha que se preparar. Há recomendações sobre como ele deveria se vestir. Logicamente que essa mudança, essa santificação começava de dentro e vinha para fora. É impossível, queridos, você ter uma transformação interna que não se mostre ao mundo. Jesus, ele é muito claro quando ele usa elementos materiais para nos ensinar que a mudança que acontece no íntimo, ela reflete no exterior. A mudança que nós temos no íntimo, ela se mostra por meio das nossas obras. A nossa fé, ela é vista por meio das nossas obras. A mesma coisa também, essa transformação por dentro. Se o meu coração é do Senhor, automaticamente a minha vida, o meu modo de proceder e de agir vai mostrar isto, inclusive no campo da sensualidade. Da sensualidade. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é muito clara em nos mostrar, como falou o pastor Misael, que a sensualidade, né, o pecado faz parte das obras da carne. E aqueles que as praticam não herdarão o reino de Deus. Se nós vivemos em sensualidade, se nós não cuidamos da forma de nos apresentar, de nos vestir, nós geramos cobiça, nós geramos sentimentos que não poderão ser, em outras pessoas, que não poderão ser realizados, nós defraudamos as outras pessoas e nós provocamos o pecado. Então nós não podemos ter qualquer ilusão do contrário. Então estamos falando aqui de santidade e não de legalismo.